Quando temos os olhos de Deus. Olha só que coisa interessante. Um tempo atrás eu estava caminhando, de repente eu encontrei um jovem, né? Encontrei um jovem e ele estava numa condição muito ruim. Mas o interessante é que esse jovem estava nessa condição assim, mesmo terrível, parecia alcoolizado, sabe, confuso. E de repente eu perguntei, rapaz, por que você está assim? O que foi que aconteceu? Por que eu perguntei isso? Porque esse jovem pregava de uma forma muito, muito tremenda. Ele conhecia o grego, uma coisa fantástica. E aí eu fiquei, quando vi aquele jovem, eu fiquei completamente comovido, né? Aquilo me atingiu. Então comecei a conversar com ele. Ele falou para mim que teve uma queda com uma pessoa lá da igreja, né? Ele falhou, teve um problema, né, sexual com essa pessoa. Eu não vou dizer, claro, é uma ética, não vou falar. E aí a igreja excluiu ele, afastou ele e não a disciplina que deu foi afastar ele, se isolar dele. E ele ficou muito machucado, essa jovem também, ele acabou se afastando, essa jovem saiu com ele. Então eles se afastaram da igreja, ficaram no mundo ali, fazendo, né, as coisas ali realmente triste e havia aquele jovem ali naquela condição. Ele conversando comigo sobre isso. E eu comecei a falar com ele sobre a importância do amor, do carinho, do afeto de Jesus, da pessoa de Jesus que acreditava nele e que via ele sempre aquela pessoa que ele sempre projetou. Né? Conversamos assim bastante tempo sentado em um canto da praça e conversávamos bastante. Enfim, nunca mais vi esse jovem. Então, recentemente, eu senti, caminhando, senti um toque aqui no meu braço e um abraço apertado. Quando eu olho, é quem? Aquele rapaz que nunca mais eu tinha visto. E ele pegou, me abraçou com muito carinho e começou a perguntar como é que eu estava. Eu também muito animado, vi o semblante dele, uma formosura, uma coisa linda. De repente ele começou a conversar comigo e disse, olha só, ele viajou, foi para Minas, está vivendo lá, e depois vai para outro lugar. E ele, feliz da vida, mostrou a filhinha que ele teve, né, o segundo filho que ele teve, com a esposa que eles tinham cometido aquilo ali. E de repente, naquele lugar, quando eles viajaram, foram para aquele lugar, Deus restaurou a vida dele e ele se tornou um missionário. E o que foi que aconteceu? Ele me mostrou alegremente as fotos do trabalho missionário que ele realizou. E aquilo ali me tocou bastante. Quantas pessoas ele está ajudando com diferentes problemas e piores, né, no sentido de outras coisas. Claro, pecado é a mesma coisa, mas no mesmo sentido. Aquele jovem se tornou um grande missionário, cuidando de vidas, de pessoas. E como eu aprendo com isso? Quantas vezes as pessoas dentro da igreja cometem falhas? Falhas não é erro. Viver o erro, as falhas acontecem e precisam ser corrigidas essas falhas para reajustar a vida dele e caminhar. Mas no final as pessoas querem ser mais santas do que Jesus. Isolam as outras, ministros, pregadores que cometeram falhas, né? E por um deslize, isolam, esquecem da bondade, da graça, da misericórdia, não acreditam nessas pessoas. De repente, essa pessoa que muitas vezes essas lideranças afastaram, se isolaram, tem uma multidão escondida nelas. Por isso que eu digo, tome cuidado. Vamos tomar cuidado, todos nós, eu, você. Se por acaso você só ouviu falar que houve esse erro, e claro que o assunto que ele me abordou
não foi exatamente com aquele que afastaram ele, mas afastaram ele. E eu quero dizer para você, não faça isso. Pode ser quem for. Não isole as pessoas por uma falha que cometeu, sabe? É um erro que corrigiu por causa do temor. Vamos mudar nossa mentalidade. Vamos abrir os nossos olhos. De repente, quando a gente está fazendo isso, a gente está impedindo que uma multidão de pessoas sejam guardadas, cuidadas e protegidas, salvas por uma pessoa que nós colocamos de lado. Lembre-se, Moisés matou e se tornou um grande líder de um povo que libertou um povo inteiro. Não vamos justificar falhas ou erros, mas vamos olhar como Deus vê. Lembre-se de Paulo, perseguia os cristãos e se tornou um apóstolo dos gentios. Pense nisso quando você for olhar para alguém. Olhe com os olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe mais e mais. Até a próxima.